Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a mais um estudo da noite de hoje. Nós fazemos parte do CELV, Centro Espírita Luz e Verdade, Centro Espírita que fica situado no bairro de Campo Grande, na cidade do Rio de Janeiro, e nós fazemos parte do GELCO, que é o Grupo de Estudo dos Livros da Codificação. Esse canal é dedicado ao estudo do Livro dos Médiuns, e hoje a gente vai estar estudando o capítulo 17, Formação dos Médiuns. Antes, vamos fazer uma leitura e depois a prece, para iniciarmos o nosso estudo. Então, a leitura de hoje é do livro Caminho, Verdade e Vida, pelo Espírito Emmanuel, médium Chico Xavier, e a lição é As Cartas do Cristo. Porque já é manifesto que sois a carta do Cristo, ministrada por nós e escrita, não com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. Paulo, segunda Epístola aos Coríntios, capítulo 3, versículo 3. É singular que o Mestre não haja legado ao mundo um compêndio de princípios escritos pelas próprias mãos. As figuras notáveis da Terra sempre assinalam sua passagem no planeta, endereçando à posteridade a sua mensagem de sabedoria e amor, seja em tábuas de pedra, seja em documentos envelhecidos. Com Jesus, porém, o processo não foi o mesmo. O Mestre, como que fez questão de escrever sua doutrina aos homens, gravando-a no coração dos companheiros sinceros. Seu testamento espiritual constitui-se de ensinos aos discípulos, e não foram grafados por ele mesmo. Recursos humanos seriam insuficientes para revelar a riqueza eterna de sua mensagem. As letras e raciocínios propriamente humanos, na maioria das vezes, costumam dar margem a controvérsias. Em vista disso, Jesus gravou seus ensinamentos nos corações que o rodeavam, e até hoje, os aprendizes que se lhe conservam fiéis são as suas cartas divinas dirigidas à humanidade. Esses documentos vivos do santificante amor do Cristo palpitam em todas as religiões, em todos os climas. São os vanguardeiros que conhecem a vida superior, experimentam o sublime contato do Mestre e transformam-se em sua mensagem para os homens. Podem surgir muitas contendas em torno das páginas mais célebres e formosas. Todavia, perante a alma que se converteu em carta viva do Senhor, quando não haja vibrações superiores da compreensão, haverá sempre o divino silêncio. Então, vamos passar aqui para o nosso irmão Sérgio, que vai estar fazendo nossa oração. Boa noite, queridos irmãos. Depois desta linda mensagem, vamos fechar nossos olhos, como diz a mensagem, abrir nossos corações, deixar nossos corações receptivos para as mensagens do Cristo. E dizer assim: querido Mestre Jesus, mais uma vez estamos aqui reunidos em seu santo nome, para estudarmos mais um pouco desses ensinamentos maravilhosos que vós nos trouxestes como Consolador prometido. Obrigado, Senhor, por nos dar a oportunidade de estarmos nesse momento se dedicando um pouquinho mais para que possamos conhecer mais dos teus ensinamentos, dos ensinamentos dos bons espíritos, para que a gente possa, cada dia que passe, ser um pouquinho melhor. Obrigado, Jesus, por existir casas como estas, que nesse exato momento promovem estudos como este, independente de religião, independente de credo, que haja luz, paz nos corações dos homens. Assim, Mestre, agradecidos por tudo e com a proteção dos bons espíritos que aqui nos rodeiam, nós vos pedimos humildemente para iniciarmos o estudo de hoje, dando graças a Deus. Graças a Deus. Vamos dar boa noite aqui para os nossos amigos que estão aqui presentes, para a Cristina Lúcia, para o Eduardo Mesmer, para a Aline Amorim, para a Fernanda Ferreira, para o Flávio Melo, para a Silvia Lanes, para a Ana Lúcia, para a Sofia e para a Maria Clara. Uma boa noite a todos que estão aqui presentes e vamos dar início ao nosso estudo.
né, que a gente vai falar hoje sobre formação dos médiuns, no capítulo 17. Então, como nós sabemos, todos nós somos médiuns, somos espíritos, e através da nossa mente, do nosso pensamento, estamos em contato com outros espíritos encarnados ou desencarnados. Portanto, nós influenciamos e somos influenciados pelos espíritos. Então, nesse sentido, todos nós somos médiuns. Porém, nesse estudo, nós vamos tratar da mediunidade no seu sentido mais ostensivo. A faculdade mediúnica é uma faculdade que surge na época apropriada, conforme o planejamento reencarnatório de cada um. Então, ela pode eclodir na infância, na juventude, no adulto, na fase adulta, ou mesmo nos idosos. Então, ela pode surgir a qualquer momento de nossas vidas, conforme o nosso planejamento reencarnatório. A mediunidade, ela não faz distinção de classe social. Ela surge igualmente entre ricos e pobres. Não há distinção de raça, de gênero e nem mesmo de religião. Há médiuns entre os católicos, entre os protestantes, há médiuns na Umbanda, em outros templos religiosos e mesmo entre os ateus. A eclosão da mediunidade, ela não depende da evolução moral da criatura, como nós vimos, pois sua causa ela reside no organismo. Porém, o uso que a gente faz da mediunidade, sim, depende da condição moral da criatura. O médium que é consciente do seu papel, Boa noite, Luciana. O médium que é consciente do seu papel, do cumprimento do seu dever, ele sempre vai adquirir um vasto patrimônio de conhecimento e de iluminação através do exercício da sua mediunidade. E também nesse processo, nesse exercício da mediunidade, ele resgata alguns antigos débitos com as leis divinas. Então, a gente lembra, por exemplo, de Ivone Amaral Pereira, né, que ela havia sido suicida em outra existência. Porém, ela não nasce num corpo enfermo. Ela nasce num corpo sadio, dotada de faculdades mediúnicas, de qual ela utiliza, né, do qual ela utiliza para o bem, para poder instruir, para poder se instruir e instruir o próximo, para poder aliviar dores, para poder consolar, iluminando a si próprio e resgatando compromissos com o passado que ela tinha. E, ao mesmo tempo, iluminando espíritos que conviviam com ela. Em algumas pessoas, a eclosão da mediunidade ela pode vir acompanhada de perturbações físicas, de perturbações emocionais e perturbações espirituais. Podem surgir desequilíbrios, podem surgir inquietações emocionais. Porém, não é a mediunidade que provoca esse distúrbio, mas sim a ação fluídica de espíritos inferiores em contato com aquele médium que está iniciando a sua tarefa. Essa situação, muitas vezes, ela é agravada pela falta de conhecimento do médium ou das pessoas que convivem com ele. Então, por exemplo, Chico Xavier, na sua infância, ele era considerado louco por alguns. Outros achavam que ele era assessorado pelo demônio. Mas, na verdade, tudo isso era fruto da ignorância das pessoas que conviviam com ele, que não tinham conhecimento da mediunidade. Certa vez, ele teve que rezar 1000 Ave-Marias para poder, como fórmula, para que ele pudesse se libertar desse tal do demônio que conversava com ele. Enquanto ele rezava, um espírito brincalhão tentava perturbar-lhe a contagem das 1000 Ave-Marias, que ele seguiu à risca. Porém, ao final das 1000 Ave-Marias, ele continuou vendo e se comunicando com os espíritos. Então, daí a importância da gente estudar a mediunidade, porque podemos ajudar a nós mesmos no entendimento do que se passa conosco, mas não só isso. Podemos ajudar um parente, um amigo, um familiar que esteja passando por este processo. No entanto, estudar é importante, mas não é por si só suficiente. É importante a gente ir além e buscar a renovação moral com Cristo, a comunhão com Deus, para podermos ser instrumentos úteis nas mãos de bons espíritos. A ação espiritual promovida pelos bons espíritos,
ela sempre vai trazer uma sensação salutar de paz e de bem-estar para o médium. Nesse capítulo que nós estamos estudando, Kardec descreve para nós o processo de experimentação dos médiuns psicógrafos e também faz algumas recomendações importantes. Então, Kardec nos diz que para saber se uma pessoa é médium psicógrafo, por exemplo, só existe uma forma, que é experimentar. Mas para realizar essa experimentação, há uma série de recomendações para evitarmos os escolhos, os equívocos e até mesmo a obsessão. Então, Kardec nos diz, por exemplo, para evitarmos o desejo de nos comunicarmos apenas com determinado espírito. Esse pode até ser o desejo inicial de um médium, porque às vezes ele perdeu um parente, deseja se comunicar com esse parente, com um ente querido que já desencarnou. Porém, pode acontecer que as relações fluídicas entre o médium e o espírito não aconteçam, não se estabeleçam com facilidade. Pode também acontecer que esse espírito com quem se deseja comunicar não tenha permissão para fazê-lo, ou não esteja em condições de atender o pedido. Então, portanto, convém que o médium ele não se obstine em querer receber apenas determinado espírito com exclusão a qualquer outro. O médium deve sempre dirigir o seu pensamento a Deus, ao seu anjo guardião, solicitando assistência e amparo, e estar aberto, aguardando a manifestação de algum espírito. Também Kardec recomenda que a gente tome cuidado com a identidade dos espíritos. Alguns espíritos levianos, ou com interesses maledicentes, eles podem assinar nomes que não lhes pertencem, com o objetivo de enganar e até mesmo de fascinar. Por isso, a importância de não realizarmos essas experimentações sozinhos. É importante que o desenvolvimento da mediunidade seja realizado na companhia de médiuns experientes, que podem orientar o aprendiz, que podem guiá-lo para um desenvolvimento seguro da faculdade mediúnica, evitando assim os escolhos, que possam surgir devido à inexperiência do médium. Outra coisa importante é evitarmos as perguntas fúteis, movidas simplesmente pela curiosidade. Espíritos sérios não se interessam por essas perguntas, enquanto os espíritos levianos as adoram. Kardec também nos fala da importância do recolhimento, do silêncio interior, da oração, de evitarmos a distração do pensamento, da vontade firme, pois, do contrário, nosso pensamento voa para outros lugares, para outras preocupações, dificultando ou até mesmo impedindo o estabelecimento da sintonia fluídica com o espírito que deseja se comunicar. Um outro meio que contribui fortemente para o desenvolvimento da faculdade mediúnica é o da reunião das pessoas, animadas do mesmo desejo, da mesma intenção. Então, são as turmas de desenvolvimento mediúnico dos centros espíritas, onde os aspirantes à mediunidade, ao desenvolvimento da mediunidade, estudam e praticam sob a orientação de médiuns mais experientes. Kardec nos diz o seguinte lá no livro: as pessoas reunidas com o mesmo ideal formam um todo coletivo cuja força e sensibilidade, acrescidas de uma espécie de magnetismo coletivo, auxiliam no desenvolvimento da faculdade. Então, para todo aquele que deseja desenvolver a faculdade, é indispensável a pureza da intenção, o desejo e a boa vontade. Antes de passar para a Luciana, vou fazer aqui umas considerações desse livro aqui, ó. Você está dando para ver? É de uma apostila da FEB. Está conseguindo ver, Sérgio? Estudo e Prática da Mediunidade. Uma apostila da FEB sobre a mediunidade. E ela nos fala, num capítulo aqui, sobre a educação e o desenvolvimento da mediunidade. Que a educação da mediunidade é um trabalho para a vida toda. E ele define algumas diretrizes básicas para isso. Então, eu vou citar aqui 5 diretrizes que estão ali. A primeira é a necessidade do amparo espiritual se a eclosão mediúnica se revela problemática. Como a gente estava dizendo, pode acontecer que na eclosão da mediunidade, para algumas pessoas, ela pode vir acompanhada de problemas psíquicos, de problemas emocionais, de problemas físicos. Então, antes de partir para o desenvolvimento da mediunidade, há a necessidade da harmonização, do reequilíbrio do médium,
É importante que ele busque a assistência espiritual da casa espírita, que faça uso da água fluidificada, que participe dos estudos e os trabalhos da casa, que faça o culto no lar, e após se reequilibrar, aí sim ele se coloca em condições adequadas para exercer a mediunidade, para o desenvolvimento da sua faculdade mediúnica. A segunda diretriz que essa apostila coloca para a gente é a necessidade do estudo. O médium precisa estudar muito e trabalhar constantemente pela sua iluminação. Somente assim ele poderá cooperar com os espíritos sinceros e devotados ao bem e à verdade. Ele precisa estudar e conhecer, até para evitar o engano, as mistificações, a fascinação. A terceira diretriz que esse livro coloca para a gente é a necessidade de autoconhecimento e de moralização. Nós já desenvolvemos o nosso livre-arbítrio. Somos livres para escolher e responsáveis pelas nossas escolhas. É a nossa responsabilidade a tarefa de nos educar. E para nos educar, nós precisamos nos autoconhecer. Fazer um exame de consciência constantemente para nos conhecermos e incentivarmos as nossas virtudes e, ao mesmo tempo, melhorarmos hábitos que reconhecemos que precisam ser melhorados. A quarta diretriz que ele coloca é a importância do trabalho contínuo do bem. Não existe uma fórmula fácil para resultados rápidos na mediunidade. É necessário um trabalho constante, uma vontade firme. O médium tem que ter consciência do dever, né, de trabalhar sem esperar resultado ou recompensas. O caminho, muitas vezes, é árduo, mas aquele que persevera, ele se previne das mistificações, das obsessões, além de encontrar vasto material para o seu progresso espiritual no exercício da mediunidade. Por último, a quinta diretriz que ele coloca aqui é que a mediunidade não deve ser profissionalizada. A mediunidade não pode ser tratada como profissão. Primeiro porque não depende só do médium, depende da vontade dos espíritos de se comunicar. Depois, como disse Chico Xavier, o telefone ele toca de lá para cá. Não é o médium que determina a hora e qual espírito que vai falar, mas sim os espíritos. Em segundo lugar, do ponto de vista moral, a mediunidade é coisa santa. É uma faculdade que Deus nos dá para auxiliar o nosso progresso espiritual através do serviço do bem, da caridade, e também auxiliar o desenvolvimento, o progresso espiritual de espíritos encarnados e desencarnados. Como disse Jesus para nós, dai de graça o que de graça recebeste. Para terminar, André Luiz, no livro Domínios da Mediunidade, ele nos traz uma imagem, né, para que a gente imagine as águas de um rio passando por um leito. Se esse leito é um leito de lama e de impurezas, as águas irão se contaminar e vão chegar do outro lado impuras. Para que a água chegue cristalina do outro lado, é necessário um leito limpo. Então, André Luiz nos comenta lá no livro Domínio da Mediunidade: indubitavelmente, divinas mensagens descerão do céu à terra. Entretanto, para isso, é imperioso construir canalização adequada. É imperioso que o médium se instrua, que o médium se moralize, para poder ser essa canalização adequada das mensagens que vêm do céu. Então, eu vou estar passando aqui para a Luciana, para poder dar continuidade ao nosso estudo. Boa noite, Tânia. Boa noite, Tiago. Boa noite, Ana Lúcia. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui novamente para a gente estudar mais um pouquinho sobre a mediunidade, né? Sobre esse livro que nos desperta, né? Um interesse, assim, importante, né? De conhecimentos, como o Humberto falou, né? A respeito do desenvolvimento da faculdade mediúnica. E é interessante, né? Pegando um gancho do que o Humberto estava falando, que toda faculdade humana, né, ela requer, né, que você se dedique, né, que você para que você desenvolva, né? Se eu vou ser um professor, eu tenho que me dedicar, eu tenho que perseverar,
né? Então, não é diferente, não acontece diferentemente com a doutrina, né? Com o desenvolvimento da faculdade mediúnica. A gente precisa, né, se empenhar, a gente precisa ter disciplina, né, para que a gente não caia, né, nas armadilhas dos espíritos inferiores, né? E o item, né, 211, ele começa falando sobre isso, sobre o escolho com que topa a maioria dos médiuns, quer dizer, o obstáculo, né, que a maioria dos médiuns enfrentam, que é quando eles estão cercados por espíritos inferiores, né? E por serem espíritos, né, que estão ali, né, sem o conhecimento, sem uma evolução adequada, muitas das vezes o trabalho, né, o fruto da mediunidade, ele acaba não ocorrendo, né? Como diz aqui, pode perder-se os frutos, né, das mais belas faculdades, porque se você não canaliza, né, esse dom, né, essa mediunidade, para que você possa desenvolver e ter, né, ali os bons frutos, ela acaba se perdendo, né? Então, nesse item, os espíritos, né, tentam alertar nos alertar, né, sobre esse escolho, sobre esse obstáculo. Então, para que a gente possa, né, na condição, né, de médium, evitar cair nessas armadilhas, o importante, a condição essencial é o estudo, né? É a gente buscar o conhecimento, buscar estudar a doutrina, desenvolver essa mediunidade de uma forma adequada, para que a gente possa perceber quando estiver entrando, né, numa situação, né, difícil, poder detectar quando a gente está cercado, né, desses irmãos que ainda estão, né, numa situação inferior, né, para que não possa vir a crescer, né, no sentido de piorar a situação, porque quando ele fala aqui que tem que observar quando você está cercado por espíritos inferiores, né, por espíritos infelizes, porque aí a gente entende que às vezes é um espírito que é ainda ignorante, no sentido, né, de desconhecer, né, então às vezes pelo grau da infelicidade dele, ele acaba ali ficando próximo da pessoa, o que é diferentemente de um espírito que está ali para querer te envolver realmente no processo obsessivo, né? E aí, esse médium tem que tomar muito cuidado, né? Para que ele não caia numa situação em que ele vá, né, ficando cada vez mais preso, né? Sem ter condições, né, de sair dessa situação sozinho, tá certo? Mais à frente, ele fala que limitar-nos-emos a quer dizer que, além da linguagem, podem-se considerar provas infalíveis da inferioridade dos espíritos, todos os sinais, figuras, emblemas inúteis ou pueris, toda escrita extravagante, irregular, intencionalmente torturada, de exageradas dimensões, apresentando formas ridículas e desusadas. Então, ali, os espíritos já vêm alertar para a gente, Kardec, que é um sinal, né? Então, quando você é um médium, né, um médium psicógrafo, e aí começa você a desenvolver, né, e está ali escrevendo, e começa a ver que além daquilo, da linguagem ali que está passando, também está tendo provas infalíveis, né, de inferioridade, ou seja, figuras, sinais que são desajustados, que não tem muito, né, a finalidade ali, né, da mensagem, não é uma finalidade, né, bacana, você começa a ver aí que você não está sendo, né, a sua companhia não está sendo de um espírito evoluído, né, um espírito mais evoluído. Então, essa seria um sinal, né, para os médiuns psicógrafos perceberem as companhias que ele está tendo ali, né? E aí, para que ele não possa se enganar, né? Que ele não possa servir ali de um instrumento que, na verdade, é só para mensagens pueris, né? Que não está trazendo nenhum fruto positivo, né? Mais à frente ele fala
no item 212, ele vem falar para a gente dos médiuns, que eles têm uma certa impaciência, né, de verem desenvolver-se a sua mediunidade. Então, muitas das vezes, a pessoa entra na educação mediúnica, né, e ela acha que ele ela é a médium, ou o médium, né, que vai sair escrevendo, que vai sair, né, vendo, ouvindo, né, e quando vê que o processo não é assim, né, começa a ficar uma certa irritação, né, ele começa a ter uma certa impaciência, e aí os espíritos vêm alertar para a gente que se o indivíduo percebe, ao longo ali do desenvolvimento mediúnico, que ele não tem essa mediunidade ostensiva, que ele procure outro trabalho, né? Que ele procure se empenhar em outra tarefa dentro da casa espírita, né? Tem tantos trabalhos, né, que a gente verifica, né, dentro da casa espírita. Então, muitas das vezes, por vaidade, né, a pessoa ela quer ser médium ostensivo, né? Ela quer psicografar, ela quer ver, ela quer sentir, ela quer ouvir, enfim. E quando percebe que não está tendo esse retorno, ela acaba ficando, né, um pouco impaciente. Eu, particularmente, conheço pessoas que saíram do centro espírita para frequentar outra religião, porque dizia que o desenvolvimento que tem ali é muito fraco, né? Por quê? Porque ela não via essa mediunidade que ela gostaria, né, essa mediunidade ostensiva, acontecendo, né? E, assim, às vezes, como eu falei, por vaidade, as pessoas esquecem que qualquer trabalho é digno, né? Quando bem feito, quando feito com amor, quando feito com carinho, né? Pensando no próximo, o fato de você trabalhar numa recepção, o fato de você trabalhar na cozinha, fazendo, né, as quentinhas para as pessoas de rua, né, os moradores de rua, o fato de você evangelizar, né, todos são trabalhos assim, que colocam o ser humano numa condição de pessoas que estão buscando, né, crescer, né, estão buscando a perfeição, né, buscando através do trabalho aprender, né. Então, quando você está num trabalho que você busca apenas a vaidade, você tem que rever, né. Tem que rever porque, assim, a vaidade é um obstáculo também, né, para o nosso desenvolvimento, seja ele mediúnico, como pessoa, né, como ser humano, para a nossa evolução, nosso progresso espiritual, a vaidade também é um escolho, né, é um obstáculo também. Aí, no 213, os espíritos vêm colocar para a gente que quando o espírito conclui o que tinha a dizer, ou não quer continuar a responder, a comunicação ali cessa, né? Esse intercâmbio, né? Com o espírito com o médium cessa, né? Então, quando a pessoa começa a desenvolver a mediunidade, a gente, né, pelos estudos, pelos relatos, a gente sabe que começa a sentir, né, um fervor nas mãos, né? Uma tremedeira. No início são os rabiscos, né? Muito mal, né? Assim, ilegíveis, e com o tempo aquilo vai aprimorando, né? Ao ponto de você conseguir identificar, você conseguir, né, ler o que está ali, a mensagem que está ali, porque tudo isso é um exercício, né? E aí, quando essa mensagem termina, acabou ali, né? O espírito, ele já passou sua mensagem, então ali termina, né, essa comunicação. Então, ele fala aqui que a mão fica imóvel e o médium, qualquer que seja o seu poder e sua vontade, não obtém mais nenhuma palavra, né? Acabou a comunicação. Mais abaixo, no 214, ele fala assim, tudo o que acabamos de dizer se aplica à escrita mecânica. Eu não sei se todos vão recordar que a gente falou algumas semanas atrás, né? Que tem a escrita, a psicografia mecânica, semimecânica, intuitiva, né? Então, a mecânica é quando não tem a participação do médium, né? Entre aspas, né? Então, o médium vai escrevendo, né?
sem que ele tenha a sensibilidade de perceber aquela mensagem, né? Então, ele ali é só mesmo um instrumento mecânico, como diz o nome. E aí, ele vem falar assim, a ele se acha frequentemente associada mais ou menos à intuição. Então, que é um caso raríssimo, que fala, né, que o mecanismo ele é muito puro, né? E aí fala, facilmente descobrirá no que escreve uma porção de coisas que não lhe passavam pela mente. Então, nesse tipo de psicografia, de médium psicógrafo, né, ele não tem muita noção do que escreve, e ele vai, né, psicografando ali. Mais abaixo, os espíritos e Kardec nos esclarece, se ao médium não foi concedido ser exclusivamente mecânico, todas as tentativas para chegar a esse resultado serão infrutíferas. Erro seu, no entanto, fora julgar-se em consequência não aquinhoado, ou seja, não repartir, né? Se apenas é dotado de mediunidade intuitiva, cumpre que com isso se contente e ela não deixará de lhe prestar grandes serviços. Então, ele vem esclarecer para a gente que quando o médium é mecânico, né? Foi concedido ele exclusivamente ser isso, todas as tentativas para você tentar ser um médium psicógrafo mecânico não vai ocorrer, né? Não vai acontecer. Diferentemente do intuitivo, que ele fala, se você tem essa mediunidade intuitiva, que você se contente com ela, né? Não queira, né, aquilo que não está sendo possível, né, de você desenvolver, de você conseguir alcançar. Mais à frente, ele fala que suponhamos que a faculdade mediúnica seja completamente desenvolvida, que o médium escreva com facilidade, que seja em suma o que se chama um médium feito, grande erro de sua parte fora crer-se dispensado de qualquer instrução. Ou seja, independentemente de você ter a sua faculdade desenvolvida, não é por isso que você não vai mais estudar, não vai se aprimorar, né? A gente tem que estar em constante estudo, né? Em constante busca de conhecimentos, de aprendizados, até porque muita gente, antigamente, né, não tinha, as casas espíritas não costumavam ter esse estudo sistematizado, né? Isso que eu falo muito antigamente. Então, muitas pessoas, né, eu digo isso da casa espírita que eu vim, tinha muita resistência a participar do estudo doutrinário. Por quê? Porque eu tenho 20 anos, 30 anos de centro espírita. Não, eu já sei de tudo, eu conheço tudo, eu já trabalhei naquela sala de doutrinação, na sala dos suicidas, na sala... E não preciso mais estudar. Grande erro, né? Porque, às vezes, é a mesma coisa quando a gente aprende a dirigir, né? Que falam que, você está com macete nisso, está com macete naquilo, porque muitas pessoas, antes de ter a carteira, já tinham o hábito de dirigir sem carteira. E aí o instrutor começa a falar, tem que cortar isso, que isso está errado, que isso é um hábito, né, que você já tem, mas que você, na estrada, não pode ter, não pode cometer esse erro, enfim. E a mesma coisa, né, fazendo um paralelo, é quando a gente está há muito tempo na casa espírita e a gente acha que sabe tudo, né? Porque pelo tempo de centro espírita, né? Pelo tempo que você trabalha em determinada área, mas isso não quer dizer nada, né? Uma certa vez eu estava assistindo uma palestra e veio uma moça que já era uma trabalhadora antiga e mandou descruzar as pernas para receber o passe, né? Então, eu ali entendi que ela precisava estudar. Mas, assim, é óbvio que eu não vou falar isso para a pessoa, né? Porque a gente também tem que saber como falar, saber lidar com a pessoa. Mas, conversando, né, depois com jeito, né, com a coordenação do passe, eu expliquei a situação, porque, assim, a gente também não pode se omitir, né? A gente tem que também perceber e tentar ajudar, né? Que às vezes o hábito que a gente tem, um mau hábito que a gente acaba com o costume criando certas situações que não existem, né? Então, quando ele fala aqui no item 216, não é porque você, desenvolvi minha mediunidade, estudei tal livro dentro da educação mediúnica, agora já sei tudo sobre mediunidade, não preciso mais estudar. Grande erro, né?
A gente precisa, sim, sempre estar estudando, a gente precisa, sim, buscar o conhecimento, se aprimorar, né? Porque vira e mexe a gente cai nessas armadilhas, né? Por pura vaidade, tá certo? A Cristina colocou, estudar é indispensável. É indispensável. A gente, quando estuda aqui, eu facilitei esse livro dos médiuns na outra casa espírita, já deve ter uns 10 anos atrás. E é a segunda vez, a segunda não, né? Porque lá eu facilitei vários anos esse livro. Mas, assim, digamos que seja o 5º ano que eu estou lidando com esse livro, eu ainda me surpreendo. Às vezes eu vejo o Humberto, o Sérgio falando, a Ludmila, eu falo, nossa, nunca tinha pensado por esse lado, nunca tinha, né? E olha que, né? A gente, quando pega o capítulo, a gente busca também outras, né, fontes, outras referências e tal, e a gente se surpreende. Então, como é que eu vou simplesmente fazer um desenvolvimento mediúnico e dizer que já conheço tudo, que não preciso, dispenso qualquer outro estudo? Não. A gente tem que deixar a vaidade de lado, né, e buscar sempre estudar, né, sempre se aprimorar. No 217, eles vêm chamar, os espíritos vêm chamar a atenção da gente. Eu sempre falo dos espíritos e Kardec, tá? Porque eu acho que falar de um sem falar do outro seria injusto. Eu tenho esse toque, tá? Mas, enfim, uma vez desenvolvida a faculdade, o essencial é que o médium não abuse dela, né? Então, às vezes, a gente, sem perceber, né, a gente começa a abusar, né? E aí ele fala, o contentamento que daí advém a alguns principiantes lhes provoca um entusiasmo que muito importa moderar. Então, quando você vê aquele médico começa a escrever muito rápido, causa uma certa fadiga, né? Não tá legal, né? Ele precisa ali, né, tentar, né, se reequilibrar, tentar perceber que não está sendo bacana, porque o desenvolvimento, né, ele não é para ser dessa forma, né? Não é para ter essa fadiga, né? É para você levar, claro, tem uns que já chegam dentro da casa espírita, como o Humberto colocou, já em pleno processo de desenvolvimento, né? Vendo um monte de coisa, sentindo um monte de coisa, beleza, vão fazer o tratamento, educar, né, a mediunidade para que ele possa trabalhá-la dentro da casa espírita de uma forma tranquila. Então, muitas das vezes, o médium principiante, ele se toma, né, pelo entusiasmo e aí perde um pouco o equilíbrio, né? É importante a gente manter o equilíbrio, né? Claro que você ficar entusiasmado, feliz, faz parte do processo? Faz, mas assim, a gente tem que ter aquele entusiasmo moderado, né? Aquela satisfação moderada, né? Que não vai prejudicar o trabalho e nem te tirar do equilíbrio, tá certo? No item 218, ele vem falar que se apesar de todas as tentativas a mediunidade não se revelar de modo algum, deverá o aspirante renunciar a ser médium, como renuncia ao canto quem reconhece não ter voz. Isso foi o que a gente estava comentando um pouquinho antes, né? Dos outros trabalhos que tem na casa, né? Tão quanto importante esses outros, né? Esses outros da mediunidade, né? Das aptidões de você conseguir psicografar, ver os espíritos, conversar, né? Ouvi-los, enfim, tantos outros trabalhos tão importantes quanto a mediunidade, tá certo? Aí tem um livro que eu gosto muito, que eu vou até mostrar aqui também, vou dar uma de Humberto. Vou te chamar de professor não, tá, Humberto? Mas esse livro aqui, do Divaldo Franco e Raul Teixeira, Diretrizes de Segurança, ele é bem interessante porque eles são perguntas, né? E eles respondem. Uma hora é Divaldo que responde, outra hora é Raul Teixeira. Aí ele tem uma pergunta do tema desenvolvimento mediúnico, do capítulo desenvolvimento mediúnico, que fala assim, quais seriam as etapas a ser percorridas pelo médium na sua educação mediúnica? E essa pergunta quem responde é Raul Teixeira.
segundo Allan Kardec, em O Livro dos Médiuns, a mediunidade não deverá ser explorada antes que venha a eclodir. Dever-se-ia esperar que ela brotasse, e, a partir de então, se lhe daria o devido trato. Sendo assim, embora encontremos muitos companheiros que se candidatam ao exercício da mediunidade sem que jamais se hajam sentido coisa alguma que lhes demonstre por ser portadores desse grau ostensivo de mediunidade, as nossas instituições espíritas deverão estar sempre em guarda cuidadosa, para que não inaugurem um sistema de fabricação mediúnica, destituída de qualquer valor doutrinário, uma vez que há companheiros que se aproximam das instituições espíritas, portando tais peculiaridades mediúnicas já em processo de desabrochamento. A instituição orientada pela doutrina deverá aproximá-los dos estudos doutrinários, das reuniões doutrinárias, do trabalho assistencial em favor dos necessitados, daqueles labores que possam gradativamente disciplinar a criatura. Não é oportuno que ela chegue ao centro e seja imediatamente encaminhada à mesa de trabalhos mediúnicos, mas sim introduzida no campo de estudo, de conhecimento doutrinário espírita. Se a pessoa estiver com a mediunidade atormentada, será encaminhada para tratamento através de passes, explicações doutrinárias e da participação das reuniões de estudo, para que possa gradualmente ir assentando essas energias revoltas, equilibrando-se até que possa chegar à atividade propriamente dita. Então, gente, além, né, da gente ter falado aqui no início, Raul Teixeira coloca muito bem ali, né? Então, o ideal é que comece a desenvolver a mediunidade quando ela vem a eclodir, né? E não forçar a barra, né? Tem muitas pessoas que querem, porque querem, né, ser médium, sem nenhum sinal de mediunidade ostensiva, né? E aí ele orienta, fala como que a casa espírita deve agir, né? Deve abraçar esse irmão e orientá-lo, né? Deve pegar, né, e conduzi-lo, né, ao estudo, ao esclarecimento, né? E daí em diante a pessoa conseguir, tanto quem é um médium, né, no caso o médium, quanto aquele que vem achando que é médium ostensivo, até que ele possa se equilibrar e buscar um trabalho que seja realmente, né, produtivo para ele, né, já que a mediunidade ostensiva não é, tá certo? E para fechar, o item mudança de caligrafia, ele vem falar para a gente que é um fenômeno muito comum nos médiuns escreventes. E a mudança de caligrafia ocorre conforme os espíritos que se comunicam. Então, nesse item, a gente vai ver um pouquinho do que a gente falou dos tipos de médiuns, né? E tem os médiuns polígrafos. O que são os médiuns polígrafos, que a gente já viu também? É aquele cuja escrita muda conforme o espírito que se comunica, né? Então, nesse caso, o médium psicógrafo polígrafo, ele vai sempre estar escrevendo de acordo com a escrita que o espírito tinha, que é uma aptidão rara, né? Ou então, ele vai produzir, ou então, no segundo caso, o da identidade da escrita, que é mais raro, né? Então, ele vem falar para a gente que os dois casos também são raros. E aí, com essa questão da mudança de caligrafia, ela vem se enquadrar ali na questão do médium psicógrafo polígrafo, tá? E para fechar, eu queria colocar uma citação aqui de Emmanuel, que ele fala assim, que ser médium é investir-se a criatura de sagrada responsabilidade perante Deus e a própria consciência, uma vez que é o ser intérprete do pensamento das esferas espirituais, medianeiro entre a terra e o céu. Emmanuel. Então, que fica aí, que a gente possa sempre lembrar dessa responsabilidade que nos foi dada. Obrigado, Luciana.
Dar boa noite aqui para o Renato, que chegou também aqui no estudo. E só destacar um comentário aqui da Cristina, que ela está indicando do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 26, do item 7 ao 10, que fala da mediunidade gratuita, né, que é um capítulo muito importante, que fala sobre dar de graça que de graça recebeis. Lá fala sobre o dom de curar, e também tem esse item aí sobre a mediunidade gratuita. Então vamos passar aqui para o Sérgio, que vai dar continuidade ao nosso estudo. Boa noite, queridos irmãos. Como sempre, uma alegria muito grande estarmos juntos, né? Com essa turma bacana aí, com essa turma que nos auxilia um tanto com suas energias boas. Isso faz com que o trabalho fique mais suave e menos tenso. Mas, na verdade, é muito bacana esse estudo, como foi dito aqui, né, pela Luciana, que temos que estudar, né? Como o Humberto falou. O Humberto deu ali cinco alertas, né, para a gente ali sobre a mediunidade, e nós podemos também resumir isso tudo, né, Humberto, assim, de colocarmos a mediunidade com Jesus, né? Mediunidade, se botarmos a mediunidade com Jesus, ele resume tudo que a gente vai falar aqui, tudo que a gente vai estudar. Porque quando você coloca ali, que nossa irmã lá citou lá o Evangelho segundo o Espiritismo, a mediunidade com Jesus é tudo. Porque você está colocando ali a moral do Cristo, a caridade, o amor. Então, por isso é importante que a Luciana falou estudar. O livro dos médiuns é importantíssimo, que ele nos tira tantas dúvidas. E eu vou fazer antes de eu fazer esse comentário aqui do livro dos médiuns, eu vou deixar uma pergunta que eu não tive muito tempo para estudar. Aí eu queria perguntar o seguinte, eu não vou falar sobre perda e suspensão da mediunidade. Alguém pode me ajudar aí? Pode haver suspensão da mediunidade? Alguém pode comentar aí, por favor? Então, o estudo do livro dos médiuns, ele é muito importante. Ele é essencial. Nós que estudamos a mediunidade, nós temos que estudar isso aqui. Mesmo que não sejamos médiuns extensivos, nós temos que conhecer isso. Para a gente não cairmos em armadilhas, para que a gente não possa falar de coisas que não são reais, de coisas extraordinárias, né? Quantas coisas extraordinárias nós tiramos de nossa mente a partir do momento que nós começamos a estudar esse livro, né? Eu mesmo eu achava, lá na minha juventude, que eu ia pegar uma caneta lá e já ia escrevendo uma poesia muito bacana, um livro muito instrutivo, que eu seria um escritor e tanto, porque eu ia ser um médium psicográfico, né? Olha que ideia que eu tinha disso. Eu não tinha conhecimento nenhum de nada. E não é assim que funciona, né? As coisas não funcionam assim. Tudo é exercício, como nossa irmã falou. E eu já estou vendo aqui que alguém me ajudou aqui já. Ah, pode. Obrigado, tá? Então é isso mesmo. Olha que interessante. Então nós estudamos aqui sobre a mediunidade, como é dada a mediunidade, como que a gente sabe que só existe mediunidade com um concurso dos espíritos, que a comunicação é de lá para cá, que o médium traz isso no corpo físico, né? A mediunidade é um dom físico, né? É um atributo físico, né? E que a moralidade do médium é muito importante, mas nós vamos também compreender que nós podemos também perder ou ser suspenso a nossa mediunidade. Que interessante. E a nossa amiga aqui, a Cristina, falou que ocorre frequentemente. Ela estudou mais do que eu, tá? Ela pegou esse livro e ela leu esse capítulo. Obrigado aí, Cristina. É isso mesmo. Você leu o capítulo. Então, ele diz que a faculdade, como a Cristina falou, ela está sujeita a intermitências e suspensões temporárias, né? Quer para manifestações físicas, manifestações, qualquer que seja, pode você perder esse fênomeno da mediunidade. Você pode perder esse momento aí, perder essa mediunidade, né? Você pode ser suspenso. Agora vamos entender por quê. Aí Kardec, ele não se contenta, né, em dizer, pode perder, não, ele vai perguntando. Esse item 220 é várias perguntinhas, que nós não vamos ler todos, porque nós vamos deixar para vocês lerem em casa. Senão vocês vão achar sem graça. Vocês têm que ler, né? Tem que estudar, fazer pergunta. Mas Kardec pergunta,
Podem os médios perder a faculdade que possuem? Como a nossa irmã falou lá, isso frequentemente acontece, qualquer que seja o gênero da faculdade. Mas também, muitas das vezes, apenas se verifica uma interrupção passageira que cessa com a causa que ela produziu. Então, muitas das vezes, essa suspensão também ela pode se cessar, ela pode voltar à mediunidade, você resolvendo o problema que produziu aquela suspensão. E o que produz a suspensão da mediunidade? Olha que pergunta bacana, que todo mundo aí tem certeza já está na cabecinha aí. O que mais faz perder essa faculdade mediúnica, ser suspensa? É uma pergunta. Então, ele nos diz o seguinte: o que mais influencia para que proceda assim os espíritos, né, de suspender a mediunidade, é o uso que fazemos da mediunidade, que foi falado aqui. Né? Então, quando a gente começa a buscar, o médium lá já está todo preparadinho, passou pelo estudo mediúnico, estudou os livros dos médiuns, estudou o evangelho, frequenta a casa, e aí ele começa, ele está todos preparadinho, fazendo sua psicografia bacana, mas ele começa a achar que ele é o cara, que ele é o dono da verdade. Aí começa a buscar, muitas das vezes, mensagens frívolas, né? Ambição, começa a despertar a ambição, né? A gente sabe que nós temos irmãos que cobram sobre a mediunidade. Então, o que os espíritos, aquele espírito que estava ali atendendo ele, um espírito bom, um espírito evoluído, o que ele faz? Suspende a mediunidade daquele irmão, para que ele possa rever a sua situação, para que ele possa rever a necessidade de estudar mais, os conselhos que foram dados. Nós médiums, né, eu me incluo com médium, mas eu sou um médium ainda bem longe de ter uma mediunidade ostensiva, né? Mas nós, médiums, vamos nos incluir assim. Nós, quando trazemos uma mensagem, quando trazemos um estudo, né? Aí somos intuídos, né, Luciana? Quando a gente está fazendo um estudo, a gente é intuído, a gente recebe intuição, a gente percebe nitidamente que a gente estuda, às vezes, estuda bastante, anota um monte de coisa, e às vezes não falamos nem a metade daquilo que nós estudamos, falamos coisas referente àquilo, mas com formas diferentes, porque nós fomos intuídos. Mas quem é o primeiro? Quando essa mensagem chega através da psicografia, através da audiência, através da palestra, através de uma coordenação, quem é o primeiro que tem que entender essa mensagem? Quem é o primeiro que tem que colocar em prática essas mensagens, esses conselhos? Somos nós, os médiuns. Então, nós somos os primeiros, né, temos que absorver aquela mensagem. Quando a gente psicografa, a gente não psicografa e joga para o lado, a gente tem que ler, observar, ver o que está escrito ali. Se tem algum conselho, às vezes tem até conselhos diretos para o médium, né? Olha, vamos melhorar aqui, vamos estudar mais um pouquinho, né? Então, essa impossibilidade temporária também serve para dar ao médium prova de que ele escreve sob a influência de um espírito, né? Como nós falamos aqui, porque às vezes o médium já acha que aquilo ali já é ele, né? Eu tenho mediunidade anímica, tudo na minha cabeça, eu que já sou o cara, né? Então a gente vê isso, a gente vive isso, isso não é história, isso não é conversa. O Allan Kardec, quando foi iluminado em trazer esses livros, ele foi assessorado pelos espíritos. Então, isso não é conversa, a gente vê, né, Humberto? A gente vê as pessoas, a gente vê
irmãos nossos que ainda acham que eles são os donos da verdade e que ali não se pode nem se falar nada. Uma vez eu fiz um estudo lá na casa e a Marilene, eu vou falar o nome dela porque ela é uma pessoa maravilhosa que eu amo demais, de paixão. Ela me chamou lá na salinha e falou: Sérgio, você falou um negócio lá que eu não gostei muito, não achei assim muito bacana. Aí eu falei: o que foi que eu falei, Marilene? Não, você falou assim. Poxa, eu peguei isso lá de Haroldo Dutra, mas realmente se você achou que não ficou legal, eu vou tentar não fazer mais esse tipo de comentário. Isso é importante, a gente absorver isso com humildade e com simplicidade. Se a pessoa está te trazendo, Luciano, Humberto, pode chegar assim no final aqui, a gente faz uma avaliaçãozinha. Eu posso chegar para o Humberto, você falou um negócio ali que eu achei que não ficou legal. Aí, Sérgio, o que foi? Pô, você falou isso, você falou aquilo, Luciano. Mas geralmente quem é chamado a atenção sou eu, tá? Aí a gente tem que ter a humildade de receber isso, porque nós somos médiuns, mas às vezes pode estar sendo orientado de forma equivocada, né? Por isso que a gente tem que estudar, né? Então, olha que bacana, olha como é importante o estudo. Aqui a Ana Lúcia falou que quem primeiro ouve a mensagem é quem escreve e lê. Isso aí, Luciana, isso aí mesmo. Tá vendo? Olha a tática boa aqui, a gente joga as perguntas, a gente não precisa nem fazer o estudo. O estudo já está, é só a gente ler ali as mensagens. Muito bacana mesmo. Isso aí eu acho isso fantástico, viu? Essa participação de vocês é muito bacana. Isso aí a gente fica até mais à vontade, né? Também serve, né? Deem-se. Eu tenho outra perguntinha aqui que eu achei interessante. Eu não vou falar todas as perguntas, senão ele vai ficar aqui até 10h30 da noite. Eu gostaria, né? Mas não vou ser chamado a atenção pelo nosso irmão Humberto. Vê-se, no entanto, médium de muito mérito, moralmente falando, que nenhuma necessidade de repouso sente e que muitos se contrariam com as suas interrupções, cujo fim lhe escapa. Então ele pergunta: poxa, tem médico que tem moralidade, tá tranquilo lá, por que às vezes é suspenso, né? Aí olha o que os espíritos respondem: servem para lhes expor a paciência e a prova, e para lhes experimentar a perseverança. Olha que coisa interessante. Então, um médium lá equilibradozinho, estudioso, e às vezes é suspenso a mediunidade dele, para que ele tenha humildade, simplicidade, para que ele seja perseverante, né? A gente fala isso, nós estudamos a doutrina, falamos de amor, de paciência, de termos que estudar, e de vez em quando a gente é colocado em prova, né? Vem um irmãozinho, né? mais desinformado, catuca, pisa no nosso calcanhar lá, pisa no nosso pé, e aí a gente vai ver se a gente realmente está estudando a doutrina e está aprendendo, né? Geralmente a gente esbraguejava, né? Hoje a gente pensa, mas não fala, então já melhoramos um pouquinho. E esse é exercício que o médium também faz. Os espíritos também experimentam, colocam provas para ele. Então não tem nada de... poxa, mas a pessoa é legal, mas não. Vamos perseverar, né? Tem outra perguntinha aqui. Vamos lá, vamos partir aqui para uma... Se a gente for ler tudo aqui, a gente vai passar muito do tempo, né? Aí nós recebemos esse dom da mediunidade. Aí Kardec pergunta: com que fim a providência, né, a providência divina, outorga a maneira especial de certos indivíduos o dom da mediunidade? Por que algumas pessoas têm esse dom da mediunidade? É uma missão. É uma missão de que se incumbiram e cujo desempenho se faz ditosos. São os intérpretes dos espíritos com os homens. Humberto falou lá que na nossa programação no mundo espiritual, nós pedimos essa mediunidade para que a gente possa usá-la para o bem, para que a gente possa ser intérprete dos espíritos, trazer conhecimento, trazer o consolador prometido, né? Mensagens consoladoras, mensagens de ânimo. Então, a gente recebe isso como missão. Entretanto,
médiuns que manifestam repugnância ao uso de suas faculdades. Tem médiuns que não querem nem saber disso. Poxa, se é uma missão, tem médiuns que não querem nem falar disso, não querem nem falar de espírito. Tem médiuns dentro da casa espírita que ele não quer nem falar de espírito. Não, Deus o livre falar de espírito. Eu frequento aqui, eu tomo espaço, bebo minha água fluidificada, eu sirvo aguinha aqui, eu trabalho aqui na recepção, que é um trabalho maravilhoso, que é muito bem-vindo, mas não quer nem falar de espírito. E tem a mediunidade. Mas ele não recebeu essa missão e ele não chegou aqui, a gente tem um livre-arbítrio. Eu não quero desenvolver a minha mediunidade. Depois nós vamos prestar conta, quando nós voltarmos para o mundo espiritual, com o nosso anjo guardião, né? E ele vai justamente mostrar para a gente que aquilo ali era uma missão nossa e que nós deixamos de praticá-la. Então, nós teremos que repetir o ano, né? A gente, quando não estuda direito, não passa da prova, o que a gente tem que fazer? Repetir o ano. E, às vezes, com um pouquinho mais de dificuldade, para que a gente possa dar valor àquilo que Deus nos deu, né? Mas nunca como castigo. Sempre na função de educar o médium, sempre na função de elevar o médium e do médium progredir. Sempre é essa a função das nossas provações e expiações. E aí, ele questiona da seguinte forma, né? Que tem pessoas que não têm, assim, uma moralidade muito avançada, não tem uma cultura avançada, mas recebe o dom da mediunidade. E, às vezes, usa a para as coisas que não são devidas. Então, ali ele dá uma resposta muito, muito sucinta e que a gente vai guardar essa resposta para sempre. Jesus não pregava de preferências aos pecadores. Jesus não pregava de preferência aos pecadores, dizendo ser preciso dar àquele que não tem. Então, Jesus dava, ele estava sempre no meio daqueles que eram chamados de pecadores, homens de má vida, e Jesus sempre estava no meio deles, dando o máximo que poderia dar para que aqueles irmãos pudessem sair daquele ciclo vicioso da ignorância, da maldade. E a mediunidade também é da mesma forma. Deus dá aquela oportunidade para que a gente possa aprender, se dedicar, trabalhar no bem e sair desse ciclo de vícios, de medo, de incompreensão, de não enxergar o próximo. Então, tudo que nos foi dado é dado pelo amor de Deus, pela misericórdia de Deus. E muitas das vezes nós não compreendemos e rejeitamos, né? Mas se nós buscarmos lá na consciência a nossa chama divina, nós vamos compreender tudo que nós temos para o nosso bem, para a nossa vida, né? E como eu não podia deixar, eu vou falar aqui uma frasezinha do Chico Xavier, que ele fala um pouco sobre a mediunidade. Mediunidade é assim: aprimoramento constantes, lutas sem tréguas contra o personalismo, exercício de humildade, estudo e devotamento ao próximo. Infelizmente, muitos médiuns acham que mediunidade só é contato com os espíritos. Veja só que aqui Chico, que era um grande médium, né? Que muitos de nós, vamos nos incluir, né? Ter a humildade de nos incluir, que muitos de nós acham que mediunidade é simplesmente o contato com os espíritos. E não é. Nós já vimos aí, né? Como já foi dito aí, tem o Evangelho falando sobre dar de graça o que de graça recebeste.
mediunidade com Jesus. A mediunidade é para servir ao próximo. Essa é a grande finalidade da mediunidade. Então, que nós possamos estudar muito, estudar o livro dos médiuns, estudar todos os livros, mas não esquecer jamais da essência primordial da doutrina espírita, que é a moral do Cristo, que é a humildade, a simplicidade e caridade para com o próximo. Tá bom, queridos irmãos? Acho que tem uns comentários aí, né, Humberto? Tem sim, Sérgio. Vou colocar aqui para você comentar para a gente, ó. Sim, querido. Tem um comentário aqui da Cristina Lúcia. Somos falíveis, por isso temos que estudar, orar e vigiar. Isso não precisa nem comentar, que ela está sendo bem positiva e mostrando que o que realmente tem que ser feito. Bacana. Obrigado, Cristina. A Aline Amorim também comentou que, devido à imperfeição, desconhece a graça, né, da faculdade mediúnica. Exatamente. Por isso que a gente é bom, como eu disse, a Luciana falou, que nós devemos buscar, né, uma casa séria, médiuns experientes, para que a gente possa desenvolver e tirando essa imperfeição para que possa melhorar esse instrumento que é o médium, trazendo o conhecimento e a fé raciocinada, né? Que é a fé com conhecimento. A Cristina Lúcia também comentou que existem espíritas com medo de espírito. É isso aí, nós já falamos, né? Existe mesmo. Existe mesmo. Mas isso é normal também. Isso não é crítica, é normal. A pessoa está no tempo dela. É o tempo, cada um de nós temos o nosso tempo. O tempo de conhecer, o tempo de estudar, o tempo de não ter medo, o tempo de acreditar sem ter necessidade de ver, né? Então, cada um tem o seu tempo. E por último, Sérgio, tem aí da Esther: os dons se ampliam mediante a educação dos seus portadores e o aprimoramento das faculdades trabalhadas pelo escopo da caridade e pelas mãos abnegadas. Então, está no livro lá, Dons Mediúnicos, é um capítulo, Dons Mediúnicos, livro dos médiuns e mediunidade. Perfeito. Isso aqui resume tudo. Quando você trabalha no escopo da caridade, nós estamos trabalhando com a mediunidade com Jesus. E aí nós estaremos sendo um médium melhor, mais fácil dos espíritos trabalharem com a gente, um instrumento melhor. Isso não quer dizer que seremos perfeitos, mas estaremos no caminho da perfeição, buscando a cada dia ser um pouquinho melhor. Perfeito. Obrigado, Esther. E boa noite ao DJ Fael. É isso mesmo, Fael. O estudo ele fica gravado, então quando você puder assistir, fique à vontade. Tá? Você é sempre muito bem-vindo, assim como todos que participam desse estudo. O nosso agradecimento a todos pela participação, pelos comentários. E a gente vai encaminhar agora para a nossa oração final, tá? A gente vai estar encerrando. Então vamos lá. Senhor Jesus, mestre, amigo e amado, muito obrigado por esse momento, pelo estudo que aqui realizamos hoje, em conjunto, por tudo que aprendemos nesse estudo, que possamos colocar em prática em nossas vidas, buscando o estudo, o trabalho, o aperfeiçoamento de nossa alma. Que possamos, Senhor, olhar para nós e buscar cultivar os valores eternos do Espírito, cultivar a árvore do Evangelho em nossos corações, buscando fazer o bem e ajudar as pessoas que nos rodeiam. Rogamos por toda a humanidade, por todos aqueles que estão aflitos, que estão passando por dificuldade nesse momento, que possam encontrar em Ti o alívio e o fortalecimento para seguirem adiante. Muito obrigado por tudo, que a paz esteja com todos nós, hoje e sempre, graças a Deus. Uma boa noite a todos, uma ótima semana e até a próxima segunda.